Olá, Beto Rego, boa tarde para você, a todos que acompanham o Balanço Geral. No ar, o nosso Balanço Político. A partir de agora você acompanha todas as notícias da política local, nacional, política local, nacional repercutindo muito, né, Matheus? Porque teve aprovação aí da redução da escala. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Antena 10. No ar para você, amigo telespectador, mais uma edição do Balanço Político. E a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas por semana em até 14 meses e permite o fim da escala 6x1. Em primeiro turno, foram 472 votos a favor e 22 contrários. No segundo turno, o placar foi de 461 a 19. Os números foram acima das projeções da base governista, que esperava 450 votos a favor. Para aprovar a PEC, eram necessários pelo menos 308 votos em cada turno. O texto estabelece uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, 4 a menos em relação à regra atual. 2 horas a menos passarão a valer 60 dias depois da promulgação da lei e depois de 1 ano haverá redução de mais 2 horas. A proposta garante ainda 2 folgas por semana sem redução de salário. Muitos trabalhadores saem de casa cedo para o trabalho e voltam tarde para casa. Ainda encontram outras tarefas à sua espera. Não podem usufruir de tempo, de convívio familiar, de lazer, de cuidados com a saúde e da busca de conhecimento. Este cenário é ainda pior para as mulheres, que acumulam jornadas triplas de trabalho. E hoje, mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por elas. Mais do que falar sobre horas trabalhadas, o debate que fizemos aqui foi sobre tempo de vida. A proposta agora segue para análise dos senadores. As lideranças empresariais se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pediram que a discussão seja adiada para depois das eleições. É nada melhor do que adiar, Matheus, a votação no Senado para depois das eleições. Porque depois das eleições, os deputados e senadores já estão eleitos, né? A pressão popular não vai ser tão grande quanto a pressão que pesou lá na Câmara, porque foi uma votação em primeiro e segundo turno antes do processo eleitoral. A pressão foi tão forte que os deputados até recuaram daquela emenda que poderia levar 10 anos de transição para que o fim da escala acontecesse. Agora, se os senadores cederem realmente a essa pressão do meio empresarial, das associações industriais, empresariais, o povo tem que ficar alerta. O trabalhador que trabalha nessa escala 6x1 tem que ficar alerta porque realmente a luta não foi vencida ainda. Falta o Senado e se depender da força do lobby empresarial, tudo pode ir de água abaixo, porque depois da eleição o eleitor perde muito poder de pressão. Olha, Lídia, no meu ponto de vista, eu acredito que essa votação no Senado, ela deveria acontecer agora, né? Não deixar para acontecer depois das eleições, como foi aí citado e defendido por alguns senadores. Você pontuou muito bem aí na sua fala que, sendo colocado para depois do pleito eleitoral de 2026, a população vai perder esse poder de pressão, de barganha, porque quem vai ganhar com isso são os empresários. Porque se for realizado antes agora do período eleitoral, você tem uma pressão para aquele representante, para aquele deputado, para aquele senador que está lá na cadeira, que ele possa fazer algo porque ele vai ser pressionado. E aquela movimentação vai servir como reflexo na campanha eleitoral dele. E aí, quando a gente fala do fim da escala 6x1, a gente tem que observar 2 pontos, que são os principais em relação a toda essa discussão. Um deles é a qualidade de vida para os trabalhadores. Muita gente não tem tempo
para cuidar da saúde, não tem tempo para cuidar da família, não tem tempo sequer para o lazer, porque existe uma certa pressão e com isso a gente vê o aumento de doenças, a gente vê o aumento da depressão entre as pessoas, né? E o outro ponto que é apresentado é a questão dos empresários, que alegam que existir um prejuízo, que vai acontecer ali, portanto, um enfraquecimento da economia, né? E aí cabe agora aos senadores e cabe também essa pressão popular para que toda essa discussão possa seguir e não deixar para ser debatido depois do pleito eleitoral. Vamos conferir, Matheus, como votaram os deputados, na verdade, os deputados federais do Piauí. Havia aí uma dúvida, vamos mostrar, pessoal, é a cartela que mostra como votaram os deputados federais do Piauí. Havia uma dúvida com relação aos dois deputados do Progressista, Átila Filho e Júlio Arcoverde. Mas aí na cartela, Matheus, a gente vê que todos votaram a favor da proposta na primeira votação. Todos estavam em plenário, os piauienses, e votaram a favor. Até mesmo os deputados Júlio Arcoverde e Átila Filho do Progressistas, que nas últimas semanas afirmaram em entrevistas que foram vítimas de fake news com relação a serem contra o fim da escala 6x1. Mas teve a segunda votação. Na segunda votação, vamos ver aí, por favor, a segunda votação, a gente vê que estavam ausentes Júlio Arcoverde e também Júlio César. Os dois não participaram da segunda votação, mas votaram em primeira votação. Os outros deputados votaram a favor novamente na segunda votação. E hoje, Matheus, os deputados, como é de costume, né, quem está em Brasília, retorna para Teresina na quinta-feira, naquele voo quase do meio-dia. E nós estivemos hoje lá no aeroporto de Teresina e acompanhamos o desembarque dos deputados federais do Piauí que falaram sobre essa votação ontem no Congresso. Todos os 10 deputados federais do Piauí votaram a favor no primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas por semana em até 14 meses e permite o fim da escala 6x1. Os deputados conversaram com a imprensa no aeroporto de Teresina ao retornarem à capital após a votação. Eu vi que o pessoal da direita polemizou muito, mas no final votaram, porque é um direito claro para os trabalhadores. Hoje, na verdade, nós temos uma escala 5,5 por 1,5, que trabalha no sábado até a metade. Mas quando você trabalha no sábado até a metade, as pessoas ficam prejudicadas com o seu tempo na família, um tempo de lazer. Então, eu acho que é uma posição firme, sensata e que vem de acordo com a modernidade do mundo e vem em benefício dos trabalhadores brasileiros. Eu concordo, votei a favor e acho que foi uma lei muito benéfica. Tudo que tem mudança gera receio, gera medo. Isso gera uma série de especulações, mas sempre foi assim no mundo. No tempo das indústrias, as pessoas trabalhavam, tinham cargas horárias de mais de 12 horas, de 24 horas. Não tinha o CLT, não tinha os direitos dos trabalhadores. E se diziam, naquela época, que se mudasse ia quebrar a economia, que ia ter problema, que as pessoas iam perder o emprego, ia ter informalidade. Quer dizer, a mesma conversa, mas tudo se adapta, tudo se ajeita. E conseguimos avançar com a votação ontem, com a adesão da imensa maioria dos membros lá da Câmara, né? Então a discussão é natural, divergências tem em qualquer matéria que se vai tratar naquela casa, mas considero extremamente essencial esse passo que conseguimos dar em reduzir a escala agora para 5x2, garantir 2 dias de folga para os trabalhadores. São aproximadamente 31 milhões de homens e mulheres que estão submetidos ao regime de escala 6x1, então essa mudança ela é importante, vamos beneficiar mais tempo para cuidar da família, de lazer, descanso necessário e com certeza os outros 5 dias que eles vão ficar trabalhando vão produzir muito mais. Isso entendo que não haverá prejuízos,
para as empresas e ao longo do tempo tem essa adaptação natural. Os deputados do PT analisam o impacto na imagem do presidente Lula na corrida pela reeleição. Nós estamos tratando de um assunto que é estratégico para a economia e para a sociedade, a relação de trabalho. É a relação entre as empresas e os empresários com os trabalhadores e as trabalhadoras que movimenta a economia. E a história do mundo mostra que é preciso de vez em quando fazer alterações na legislação que dá sustentação a essa relação de trabalho. Então já fazia muito tempo da última mudança na jornada de trabalho, agora o mundo já avançou até para jornadas de 34 horas, nós estamos reduzindo agora para 40, num processo em que, a despeito das preocupações, os empresários apenas terão que se ajustar, porque a regra valerá para todos. Se fosse para valer para um setor da economia e para outro não, nós teríamos um desequilíbrio grave. Mas vale para todo mundo. E critico a posição da direita ao longo da discussão sobre a PEC no Congresso Nacional. Eles estavam meio perdidos em relação a essa matéria, né? Assim, estavam sem saber que postura adotar. Porque na comissão especial eles propuseram uma emenda, conseguiram mais de 172 assinaturas, todas de direita, das quais 60 e tantos do Partido Liberal, para apresentar uma emenda que propunha uma transição em 10 anos para chegar na escala, na jornada de 40 horas. Excluía diversas categorias das 40 horas, criava mecanismos de compensação financeira dos empresários pelo poder público. Quando viram a repercussão muito negativa, retiraram. Aí chegaram ontem lá falando, não, agora nós vamos votar na escala 4x3. Vejam só, quer dizer, é um pessoal que não tem responsabilidade. Quando vê sua postura ser negada pela opinião pública, parte por tudo ou nada numa tentativa de comprometer todo o sistema, porque seria realmente muito arriscado partir de uma hora para outra para uma escala de 4x3. Aí sim, os empresários teriam muita dificuldade de fazer os ajustes. Já Florentino Neto analisa a situação de estados que, como o Piauí, tem como base produtiva as pequenas e médias empresas. O governo está atento. Todos os estudos foram feitos, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada, fez um estudo. O impacto é um impacto que os setores econômicos têm a condição de assimilar, aqueles setores mais fragilizados, o governo vai ter um olhar. Agora é bom que se diga o seguinte, que todos os momentos, historicamente, em todos os momentos que se tentou amparar o trabalhador, que se fez um gesto de amparar o trabalhador, sempre o discurso foi esse, que ia ter um prejuízo para o Brasil, para as empresas, para a nação, e sempre a economia foi se adaptando. Então nós acreditamos que os setores que possam ter alguma fragilidade, algum problema, o governo vai lá com sua mão, com o crédito, com a capacidade que o governo tem de atender esses setores. E assim, o debate político ele é sempre importante, mas nós entendemos que nesse momento o trabalhador, depois, olha, a discussão sobre a redução da escala, que era 48 horas semanais, passou a 44 a partir da Constituição. Na Constituição se defendia que ele já fosse para 40 horas. Nós temos com 38 anos desse debate, da redução da carga horária de 44 para 40 horas semanais. Não é uma coisa de uma hora para outra. É uma coisa fruto de muita discussão, de muito debate. É muito debate, os deputados do Piauí se posicionando em relação a essa votação. Claro que agora todo mundo passa a bola para o Senado Federal, mas, Matheus, é uma pauta, claro, administrativa, uma pauta social, tem um apelo, um impacto social muito grande, mas não deixa de ser, para o governo do presidente Lula, uma pauta política também, porque o governo tem até propaganda oficial do próprio presidente Lula defendendo, né, que o Congresso aprovasse, no caso a Câmara, nessa primeira etapa das votações, aprovasse essa escala, a mudança na escala. Então tem uma expectativa política muito grande também de um impacto positivo para Lula. Olha, Lídia, avaliando as circunstâncias, a gente pode destacar que o governo do presidente Lula saiu vitorioso, né, politicamente dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, na aprovação dessa matéria, na aprovação dessa emenda à Constituição, que agora segue, né,
para o Senado Federal, aonde acredito eu que tenha uma maior resistência, né? Porque a gente viu aí até mesmo um alinhamento pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, até a sua postura em relação ao que estava sendo debatido, entre outros parlamentares também. E o que foi dito, né, até mesmo pelos parlamentares, que se tentou criar aí uma barreira por parte de alguns opositores. Acredito que o parlamentar que tiver levado essa matéria como algo negativo, eu acho que não está defendendo o direito da população, né? Eles estavam se referindo, Matheus, desculpa, àquela emenda, né, que tentaram fazer, que colocaria até um tempo de transição de 10 anos para que essa nova escala passasse a valer, né? Muito tempo. Aí o trabalhador iria aumentar ainda mais o sofrimento em relação ao que ele enfrenta diariamente, né? Acho que a gente tem que pensar não só no nosso ciclo de convivência, mas sim fazer uma análise de modo geral, né? As pessoas que dependem 100% daquele setor, as pessoas que estão ali trabalhando de forma dura para sustentar as suas famílias. Já tem algumas pessoas na internet, a gente não sabe até que ponto é verdade, existe o Ministério do Trabalho para garantir os direitos dos trabalhadores, mas já tem algumas pessoas denunciando que algumas empresas querem reduzir o tempo de almoço de alguns trabalhadores para poder compensar a jornada. Então, a luta não vai terminar. Mesmo aprovada no Senado, essa luta do trabalhador ela tem que ser constante, tem que ter instituições fortes, como o Ministério do Trabalho, defendendo o direito do trabalhador, dessas pessoas que trabalham na escala 6x1. Lembrando que essa mudança vai só para quem trabalha nessa escala, né? Diversas categorias não estão dentro da escala porque tem suas negociações próprias. Por exemplo, o jornalista não está nessa escala, né? O nosso horário de trabalho é diferente, a escala semanal é diferente, não está dentro dessa escala. Então, não é para todo mundo essa mudança, principalmente para quem trabalha em shopping, em supermercado, em indústria, que vive nessa escala, tendo só um dia de descanso na semana. Matheus, e repercutiu nas últimas horas essa informação sobre o estado de saúde do deputado federal Júlio Arcoverde. Ele votou na primeira